Olá, a notícia de hoje aqui no Rio de Janeiro é que uma empresa pública do Rio Grande do Sul vai fazer gestão do Hospital Federal de Bom Sucesso. Meu nome é André Luiz, eu sou advogado, especializado em Direito e Gestão Pública e bem-vindo ao Tribuna Explica. Então, como vocês podem ver, hoje a notícia é que uma empresa pública lá do Rio Grande do Sul vai fazer gestão do Hospital Federal aqui no Rio de Janeiro. Recentemente a gente fez aquela aula sobre organização administrativa e a gente trabalhou essa questão de órgão, as questões de administração pública direta, indireta. E aí tem a grande importância de estudar direito administrativo. A gente consegue entender as coisas que acontecem à nossa volta. Hoje, o Hospital de Bom Sucesso é um órgão do Ministério da Saúde. Ele faz parte da administração pública direta. E aí você tem uma empresa pública, o Grupo Hospitalar Conceição. E quem é esse Grupo Hospitalar Conceição? O Grupo Hospitalar Conceição não é uma empresa do estado do Rio Grande do Sul. Ela está localizada no Rio Grande do Sul. O seu vínculo é com o Ministério da Saúde, ou seja, trata de uma empresa pública que foi constituída pelo governo federal. Aprendemos que para uma empresa pública ser constituída, é necessário que lei específica autorize a sua constituição e que ela só passa a existir a partir do registro no órgão competente. Ocorre que essa empresa pública, o Grupo Hospitalar Conceição, veio antes da Constituição de 88. A sua Constituição aconteceu mediante uma desapropriação, uma intervenção do Estado na propriedade, coisas que nós vamos aprender daqui a um certo tempo. Ocorre que hoje a empresa pública é vinculada, não subordinada, vinculada ao Ministério da Saúde. E daí começam algumas questões. O Grupo Hospitalar Conceição, empresa pública, ela responde ao Estatuto das Empresas Públicas, a Lei 13.303. Pode uma empresa pública cuidar de um órgão da administração pública direta? Sim. A empresa pública ela pode ser contratada para poder fazer gestão desse órgão que pertence à administração pública direta. Então você tem uma empresa pública, uma integrante da administração pública indireta, que é autônoma, que tem seu patrimônio, que tem seu pessoal, e que ela vai ser contratada para fazer gestão de um órgão da administração pública direta. E isso é completamente legal, ok? Aí temos outro ponto. É possível um secretário do Ministério da Saúde, um órgão do governo federal, estar compondo um conselho do ente da administração pública indireta? O que o Estatuto das Empresas Públicas diz a respeito disso? Toda empresa pública é regida pela Lei 13.303. Lembra que eu falei? A Constituição diz que para poder ela existir, precisa de uma lei que autorize a sua existência. Contudo, todas as empresas públicas elas são submetidas à Lei 13.303. Nessa Lei 13.303, especialmente na terceira seção, nós vamos falar da administração. Vamos lá, a notícia é: o secretário, ele também compõe um conselho daquela empresa pública. Se nós estivermos falando que ele compõe o conselho de administração daquela empresa pública, nós vamos ter um problema. Segundo o artigo 17, parágrafo 2º, que inclusive foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, fica vedada para indicação ao conselho de administração e para a diretoria, ou seja, estão falando de dois órgãos diferentes, ok? Diretoria e conselho de administração, representantes do órgão regulador e de ministérios de Estado. Por que isso? Lembra que eu disse que a administração pública indireta ela não é subordinada à administração pública direta. Existe uma vinculação temática, existe uma vinculação de fiscalização quanto à finalidade. Você também não acha que para o bom funcionamento dessa empresa e a autonomia acontecer, ela necessita de cabeças independentes, especializadas, que bem vão olhar para aquela gestão? E, afinal de contas, a administração pública direta possui meios de bem fiscalizar aquela empresa pública. E aí temos aqui uma questão que impacta o princípio da legalidade. E aí temos que entender se o
secretário compõe o conselho de administração, não é verdade? Do ponto de vista pessoal, eu aí passo a me questionar o seguinte: se o secretário ele não é do conselho de administração, mas integra outro tipo de conselho dentro dessa empresa pública, qual a necessidade dele estar nessas duas frentes? A finalidade de ter uma empresa pública é ela ser especializada, ela está debruçada sobre os pontos que a gestão pública direta, nesse caso, não consegue fazer gestão. É importante que essa empresa pública e seus integrantes estejam focados na boa gestão, neste caso, deste órgão que vai ser passado para a sua responsabilidade. Então, aqui a gente não está questionando de um ente de administração pública indireta poder ou não fazer gestão de um órgão de administração pública direta. E tampouco sobre a acumulação de cargos. A questão é que, se o secretário também estiver compondo um conselho da administração, pelo princípio da legalidade, existe uma vedação para essa ocupação. E quanto ele integrar esse ente de administração pública indireta, pessoalmente, eu entendo que, dada a autonomia desse ente, dada o poder de gestão desse ente, e dada a necessidade de especialização desse ente para bem gerir o órgão público, para atender a finalidade pública, não é necessário que ele esteja ocupando aquela posição e possa se concentrar no Ministério da Saúde e fazer uma boa gestão dos demais órgãos. E aí, tá explicado? Viu como é importante a gente conhecer o direito administrativo? Só numa notícia a gente envolveu o princípio da legalidade, organização administrativa, intervenção do Estado sobre a propriedade. Espero que tenham gostado e te aguardo na próxima.